Olha, eu quero dar bom dia para uma amiga que eu tenho do meu coração. Ela sabe o motivo que nutre essa amizade, esse carinho. O nome dela é Carla Zambelli. Carla, querida, seja bem-vinda ao Auriverde mais uma vez. Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, Carla. A gente está te Ótimo, ouvindo. tá bom. Para mim está parecendo aqui ao contrário, mas tá ótimo. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente Então está te tá. ouvindo bem. Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E eu escolhi você a dedo, né? Eu falei, tem que ser o Vitória para poder falar sobre o que está acontecendo e dar essa notícia para o Brasil. Vou pedir perdão pelo barulho, mas está tendo uma obra aqui em cima. E como é que está o volume, tá bom? Então, Carla, eu estou vendo que o volume teu está um pouco baixo. Eu até pedi para a minha técnica aqui aumentar, disse que já está no máximo Tá. volume No aqui. máximo? Ah, melhorou. Melhor, Aí melhorou. melhorou? Tá. Melhorou. Eu vou tentar deixar o microfone mais próximo. Melhorou. Eu pedi para ser você, Pitoli, primeiro pela confiança que eu lhe tenho, segundo que vocês têm feito um trabalho na Auriverde, desde que vocês eram Jovem Pan, um trabalho de muita coragem, muita fé, muita força, muita dignidade, honestidade intelectual e um trabalho patriota acima de tudo. Então, eu queria um lugar onde eu me sentisse em casa e que eu pudesse ser acolhida e que meu público pudesse vir buscar essa informação com segurança. Carla, você sabe o tamanho da minha gratidão por isso, né? Esse teu reconhecimento para mim é importante demais. Para mim, o seu também é muito importante para mim, Pitoli. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil, já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também, ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente, então o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar, é voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. E meus pais, meu filho me inspiram muito a isso, meu esposo que me acompanha o tempo todo, tem sido um companheiro assim magnífico para mim, uma pessoa que tem me dado esperança, fé e força. Meu filho que me inspira porque é um rapaz que se tornou uma pessoa sólida, honesta, com bons princípios. Os meus pais sempre me ensinaram tudo que eu sei, e minha mãe agora está tomando conta do meu filho. Eu emancipei meu filho, ele tem 17 anos, eu fiz a emancipação dele para que ele pudesse ficar sem eu perto, né? Por perto, e tomei todas as providências. Minhas redes sociais agora, quem administra é minha mãe, são todas da minha mãe, e minha mãe vai dar continuidade a esse legado, porque provavelmente eu perderia minhas redes sociais, e são mais de 10 milhões de pessoas que estão conectadas comigo todos os dias. Então eu peço para que as pessoas continuem seguindo a minha mãe. Por enquanto, algumas redes não deixaram substituir o Carla por Rita, mas eu já estou em conversa com a Meta para fazer essa substituição. E no YouTube vai ser Família Zambelli. Então, vou continuar em contato com vocês. Agora, mais do que nunca, poder voltar a denunciar todos os desmandos que a gente observa nesse país e que eu tenho ficado calada diante de uma pressão judicial que eu tenho sofrido. E me cansei de ficar calada, me cansei de não ser, por esse tempo que eu tive que me conter, me cansei de não atender o meu público, porque o meu público, o meu eleitor, os mais de 946 mil votos que eu tive, são de pessoas que querem ver essa Carla, a Carla que estava até agora adormecida um pouco, mas que estava ficando doente por não poder falar as coisas que eu penso sobre o que está acontecendo. São amarras que nenhum ser humano pode ter. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje
é um tempo de ditadura, falta de liberdade, censura, e eu acho que vocês precisam ter pessoas aqui fora do Brasil para poder lutar, continuar lutando, continuar denunciando, e agora dessa vez na Europa. Eu vou levar isso para todos os países da Europa, vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver para denunciar na Europa, vou viajar, vou participar de congressos com deputados de toda essa parte imensa do nosso mundo que a gente tem. Eu tenho certeza que a América está muito bem coberta, né? Não só por Eduardo, mas por Alan dos Santos, Lacombe, Paulo Figueiredo, tantas pessoas que têm dedicado as suas vidas pela liberdade no nosso país. E agora eu vou continuar dedicando a minha vida para que a gente possa voltar a ter democracia, justiça, cidadania do nosso país, mas principalmente liberdade. Liberdade, porque eu sei que quem está no Brasil hoje teme o tempo todo omitir suas opiniões. E eu não vou permitir que isso passe simplesmente desapercebido. Vitória, eu quero estar com vocês e quero voltar a ser a Carla do Nas Ruas, a Carla ativista, a Carla que conquistou milhões de pessoas, que brida, que brada, né? que briga e que brada para que a gente possa ter mais liberdade no nosso país. Então, eu estou muito feliz. Eu vim para cá para me tratar e comecei a perceber que o meu tratamento é simplesmente deixar tudo fluir. O meu tratamento não é médico, não é medicamento. Eu acho que tem que começar por aqui. Eu tenho que começar a destravar o que eu sinto, a falar o que eu sinto, porque essa sou eu de verdade. A pessoa que estava ali amuada e às vezes até constrangida, com vergonha, por não poder falar tudo que eu penso, Pitoli, foi ficando doente. E agora eu tenho certeza que estando aqui eu vou conseguir ficar sã de novo e dar para o Brasil o que ele merece, que é tudo o que eu tenho. A minha voz, as minhas opiniões, a minha verdade, a minha análise e estou à disposição de vocês. Carla, a minha primeira pergunta para você, e te agradeço por esse depoimento tão sincero, quando você tomou a decisão, né, em que momento você entendeu, poxa, eu preciso partir desse Brasil que me persegue hoje? Conversando com o Alan dos Santos. Nós estávamos conversando, ele falou assim, Carla, você tem alguma esperança real de que o Brasil, nos próximos semanas, nos próximos meses, vai voltar a ser a democracia que a gente conheceu? E aí eu parei para pensar na quantidade de amarras que a gente tem. No quanto o parlamento, eu tenho visto, por exemplo, críticas ao parlamento, e tenho notado que o parlamento, às vezes, se abaixa com receio. Né? O parlamento não tem sido mais o que a gente espera. O parlamento tem ficado agachado. E não é por falta de coragem dos nossos parlamentares, mas é porque o que eles fazem é desfeito no STF. E a Suprema Corte não é uma Suprema não é um Supremo Legislativo. A Suprema Corte hoje, ela executa, ela cria leis, ela julga leis, ela faz tudo. Ela está fazendo papel de executivo. Quando ela, por exemplo, o ministro Dino, quando nos impõe a questão das emendas parlamentares, que está na Constituição, que funcionava, ele está querendo executar as emendas do jeito dele, ele está fazendo o papel do executivo. O Lula está fraco. O Lula não consegue pagar nem sequer as emendas impositivas. Então, a gente não tem mais executivo e o legislativo que eu sei que quer fazer. Eu confio em muitos colegas, Vitória. Eu sei os homens de coragem que a gente tem ali. Não vou nem citar nomes, porque são tantos que eu esqueceria alguém. Mas a gente sabe como é que eles estão. E aí, quando o Alan disse para mim, eu falei assim, poxa, avaliando tudo isso, o nosso país já não está mais com essa força toda. Porque eu poderia ir para a prisão, Vitória, esperar um tempo, continuar no meu país e depois fazer, né, me entregar para a justiça. Mas que justiça? Que judiciário? Que prende a Débora por 14 anos, que prender Carla Zambelli por 15. 15 anos, Vitória. Uma pessoa que matou outra, acabou de pegar 14. Eu pegar 15 anos de cadeia? Não roubei, não estuprei, não matei. Eu falei. Eu fui a pessoa que eu tenho que ser.
e através disso tentaram me caçaram no TRE e estão me perseguindo. Mas eu não vou fazer o discurso de perseguida política, Vitório. Eu quero fazer o discurso de pessoa que renasceu aqui fora e que quer lutar para que o país volte a ser o que era antes. Mas, realmente, hoje, o nosso Brasil não tem condições de abarcar pessoas que queiram falar tanto quanto eu. E Carla, eu quero poder ser essa voz aqui, Vitório, para vocês. e certamente será. Carla, no que se transformou a sua vida depois daquele episódio na véspera da eleição? No inferno astral, assim, sabe? Dizem de... falam de inferno astral, né? A minha vida depois daquilo virou de ponta cabeça. E você vê, Vitório, sinceramente eu acredito que eleição, agora eu posso falar com mais tranquilidade, a gente sabe muito bem porque eu perdi, porque Bolsonaro perdeu, que não foi eu que ajudei ele a perder, não foi eu que incentivei. Não dá para a gente acreditar em pesquisas no nosso país, porque elas são manipuladas. E E aquele episódio, ele acaba te afastando, inclusive do teu eleitor, né? Acaba porque foi exatamente a narrativa que eles queriam construir, né? isso, Para te isolar uma mulher com quase 1 milhão de votos, ela teria que ser isolada, porque senão seria uma super força dentro da Câmara, isolá-la, inclusive, das próprias lideranças da direita do Brasil, do próprio presidente Bolsonaro, e de uma certa forma eles conseguiram isso, né, Carla? conseguiram porque, Pitoli, quem é que viu durante esses últimos 2 anos o tiro que tinha sido disparado? Nenhuma imprensa deu. Ninguém mostrou, só vocês mostraram, mas as pessoas que estão ali vendo naquele momento viram o disparo do tiro. E aí entendem. Quem sabe que teve um tiro antes, sabe por que eu saquei a arma? Porque eu tinha receio de que aquele próximo tiro poderia ser no meu filho. E então, assim, por que a imprensa não falou desse disparo? Porque a narrativa já tinha sido criada de que um jornalista tinha conversado comigo e eu saquei a arma e saí correndo atrás dele, como se fosse uma louca. E se fosse isso, realmente, seria demente, né? É demência. Agora, como aconteceu, eu posso ter errado em ter dado conversa, né, para ele, que isso eu errei, né, ter começado a conversa e tentado ali de alguma forma mostrar que ele estava sendo machista, misógino, tudo que eles acusam o Bolsonaro, né, mas na verdade são eles que são. Haja vista como o Lula, por exemplo, fala das suas correligionárias, né, não vou nem repetir que é uma palavra muito feia, mas né, fala sobre as opções sexuais delas. Então, a gente percebeu que eles criaram uma narrativa para me afastar do Bolsonaro, para que a direita pudesse ver só uma parte daquele episódio. E hoje, quando a direita vê o episódio todo, que o Darcy, inclusive, queria agradecê-lo, porque ele fez um vídeo excelente sobre isso, aí sim a gente vê que as pessoas concordariam comigo. Mas aí a narrativa já foi criada. Aí a depressão já tinha acontecido, Pitoli. O afastamento entre mim e o Bolsonaro já tinha acontecido também. E ele já tinha sido contaminado pelo Fábio Van Garten, que foi a pessoa que ficou ali no ouvido dele o tempo todo, falando que perdi por causa do... que você perdeu por causa da Carla. Quando, na verdade, todo mundo carrega um pouco de coisas que poderia ter feito e não fizeram. Mas, assim, mesmo com tudo que a gente poderia ter feito e não fez, porque a comunicação no governo Bolsonaro era péssima, se tinha uma coisa que era ruim no governo Bolsonaro, era a sua comunicação. A gente precisava ficar falando o que o governo fez, porque o próprio governo, e eu acho que agora com mais frieza a gente pode começar a analisar, mas eu quero olhar para o positivo né, a partir de agora, sabe, Vitória? O que a gente pode fazer para melhorar? E tem muita coisa que a gente pode fazer. Né? Haja visto o que o Eduardo fez aqui em poucos meses, olha como é que os Estados Unidos já acordou, né? Fez aqui fora, que eu digo. Olha como os Estados Unidos já acordou, como o Trump já está acordando para o que está acontecendo. Né? Ele foi mexer com Elon Musk, que é um dos homens mais importantes do mundo hoje na atualidade, né? Hoje no que a gente tem aqui de ciência e de evolução tecnológica. Então pode ser feito na Europa também. As pessoas, a Meloni, né, a Giorgia Meloni, ela precisa começar a entender o que está acontecendo, é uma pessoa de direita, a Espanha precisa acordar que a esquerda está fazendo muito mal para o país, né, o que a França está fazendo, o Macron está fazendo com a França, eu quero estar nesses lugares todos para a gente poder ajudar o Chega em Portugal, sabe, ajudar o Ventura, o André Ventura, e poder fazer algo diferente pelo nosso mundo, né.
o conservadorismo precisa avançar, Pitoli. Concordo. E o globalismo, a esquerda, ela precisa recuar. E a gente vai precisar de mulheres e homens de coragem para poder fazer isso. Carla, aqui comigo o Eduardo Burgo. O Burgo tem uma questão para você. Pois não, Burgo? Olá, Carla, Oi, bom dia. Oi, querido, bom dia. Prazer falar contigo e confesso que me deu uma paz no coração te ver melhor assim, guerreira. Mas muito melhor. É outra Carla. Essa é a Carla. Essa é a Carla outra Zambelli, Carla. né? Essa é a Carla. Essa guerreira, essa mulher de 1 milhão de votos. E eu digo aqui um pensamento que eu tenho, Carla, que eu vejo aquela facada no presidente Bolsonaro e o tiro no presidente Trump, livrando-os da morte como a mão de Deus, como intervenção divina, porque principalmente do Trump, né, que muda a história da humanidade. E os propósitos de Deus, nós somos muito pequenos para a gente entender, e talvez, né, talvez não, com certeza você está nesse caminho, até por esse trabalho que faz na Europa, e nesse sentido, vem a minha pergunta. Nós sabemos que tem um ministro do Supremo com grandes negócios, né, com investimentos em Portugal. E por você estar na Europa, está no seu radar procurar as autoridades de Portugal, em especial o Partido Chega, André Ventura, enfim, outras autoridades, para passar algumas informações e levar o que está acontecendo aqui no Brasil para essas autoridades, porque o Eduardo está trabalhando muito bem nos Estados Unidos. Seria interessante uma pessoa explicando em Portugal, em especial, o que acontece no Brasil. Com certeza, querido. Primeiro, obrigado pelo carinho, e dizer para você que uma das minhas ideias é essa, e eu quero receber novas ideias. Eu quero receber de vocês, quero receber do meu público, o que eles esperam de mim, estando aqui fora. Portugal é um país que a gente tem o mesmo idioma, não é à toa. Então, quero procurá-lo, quero ajudá-lo a mostrar o que está acontecendo no Brasil, porque ele tem falado bastante do Lula, né? Mas eu acho que é importante que as pessoas entendam os papéis das Supremas Cortes, porque está acontecendo um movimento mundial dessas Supremas Cortes tentando entrar no Legislativo e no Executivo para afogar as pessoas de conservadoras, né? Então, eu acho que os portugueses, quando entenderem o que aconteceu com o Brasil, o que está acontecendo com o país, a gente vai poder fazer alguma coisa por eles. E você falou muito bem, o tiro do Trump, a facada do Bolsonaro, eu diria que o STF foi meu tiro, sabe? O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, que foi relator do meu outro caso, esses 15 anos de prisão que eles me deram, quando eles achavam que eu ia deixar de dar frutos e virar cinzas, é quando eles menos esperaram, porque é daqui que vai nascer novos frutos, é daqui que vão nascer novas ações, e eu vou denunciar sim. Eu quero denunciar tudo o que está acontecendo. Eu vou procurar as autoridades em Portugal para que a gente possa falar sobre os ministros que têm tirado dinheiro do nosso país, levado para outros países, para que possam ser recebidos como reis nesse país, porque não conseguem mais viver nas ruas do Brasil. Estão vivendo em prisão domiciliar porque não conseguem sair de suas casas. E a gente vai provar isso porque, e mais que provar, eu quero expor isso para o mundo, expor para vocês, expor para os europeus, para que eles saibam quem são os ministros da Suprema Corte do Brasil. Agora, Carla, eu imagino para os Estados Unidos e para a Europa, o recado que fica: Eduardo Bolsonaro deixa o Brasil sob risco de ser preso, ter passaporte tomado, tudo o que ele estava enfrentando aqui. Na sequência, a mulher mais votada do Brasil, quase 1 milhão de votos, deixa o país correndo o mesmo risco por conta de perseguição. O recado está dado para o mundo. O mundo acabou de ouvir um recado. A decisão do Eduardo não é mais isolada. Não é mais defender o próprio pai, como eu também faria. Mas ao lado de Eduardo agora, ombreando a decisão, tem a mulher mais votada do Brasil. Eu acho que fica um grito para o mundo todo ouvir, hein, cara? Com certeza, Pitoli, é isso que eu quero fazer. Quero ombrear com o Eduardo essa luta. Ele tem feito um trabalho maravilhoso. Tanto é que muita gente me perguntou, né? Mas por que Europa e não Estados Unidos, já que tem bastante gente? Eu falei, o caminho dos Estados Unidos já está asfaltado, né? A gente teve Alan dos Santos, Paulo Figueiredo asfaltando esse caminho, aí veio Lacon, aí veio mais uma série de pessoas, né, que estão aqui que estão lá nos Estados Unidos, que estão aqui fora do Brasil, e Eduardo veio asfaltando esse caminho. Mas é justamente por isso que eu estou escolhendo a Europa, porque ele já está fazendo um trabalho exemplar.
né, nos Estados Unidos. E acho que na Europa a gente precisa ter alguém que fale espanhol para conversar com a Espanha, português para conversar com a Itália, inglês para conversar com a Inglaterra também. A gente precisa estar próximo da Inglaterra. E eu tenho um italiano ainda não tão bom, mas vou desenvolver meu italiano. Eu quero estar nos principais lugares, eu quero falar com o povo francês, e a gente vai também falar com os outros países menores, porque em cada lugar a gente tem pessoas que podem lutar por nós, né? E assim, já estou em contato com algumas autoridades, né? O IES Brasil, que tem sede nos Estados Unidos, também tem sede na Europa, e é aqui que eu quero ajudá-los, né? A fazer crescer esse movimento. Eu estou me sentindo como a Carla, que era ao lado nas ruas. Nós também, Carla, nós também estamos te sentindo assim. Você pode ter certeza. Há quanto tempo a gente não viu um sorriso desse aí da Carla? É verdade. Não é verdade? Fico pensando no Aginaldo, né? No Aginaldo, esposo da Carla, que tem um enorme carinho pelo Aginaldo, chamamos juntos. Eu fico pensando no Aginaldo, a alegria desse homem, e ver a esposa voltar a sorrir. É verdade, não é verdade? Muito feliz. E dói ver a feliz, esposa... tranquilo, né? Dói ver a esposa ser perseguida, Meu ameaçada. Deus, a mãe dor que não sentiu, a família... Carla, e eu tenho uma notícia para te dar. A CNN já deu em Breaking News essa notícia assistindo a gente aqui. Então, que bom, a gente já vai conseguir reverberar. Que bom. Globo News também. Espero que Augusto Nunes também fale. Quem mais deu, Vitória? A Globo News também já deu, acabou de dar a informação. Então, cita o Auriverde? Não? Bom, também não estou preocupado em citar. Isso não muda. Eu acho que não vão citar, né? Isso não muda a minha vida. Eles que se lasquem, né? Mas estão assistindo a gente e estão dando essa notícia, Carla. A Auriverde vai ter. Vai poder sempre dizer que Carla Zambelli confiou na Auriverde para poder dar essa informação. Carla, e eu quero ter você aqui mais vezes, até mesmo porque, enquanto a gente puder, embora amanhã tenha essa decisão que deve partir do Supremo de censurar as redes, né? A gente vai viver esse momento no Brasil, a gente tem as tuas redes sociais aí, inclusive, Edson, tem uma arte que a gente preparou, Carla, vou colocar na tela agora, de uma rede social que você está lançando, tem um QR Code, com o QR Code, está na tela, a gente preparou o QR Code para você acessar as redes da Carla Zambelli. Do que se trata, Carla? Você criou um novo caminho para a gente se falar, é isso? Isso mesmo, Pitoli. Como a gente está perigando aí perder as redes sociais, o meu alcance, para você ter uma ideia, é um alcance de 5% que eu tinha em 2022, com mais de 2 milhões de pessoas a mais. Então, você pensa assim, a gente está alcançando muito menos gente, com muito mais gente que está seguindo. Isso é claramente o algoritmo e a censura que já está acontecendo. Sim. Então, eu já quero convidar as pessoas que não têm conseguido ver as minhas coisas. Me curtiam, mas não aparece notícia minha, e que agora, com essa decisão do STF, pode ficar sem notícias. Não vamos ficar. Primeiro porque a gente tem uma rádio como a Auriverde para poder sempre falar. Aliás, posso ser seu correspondente lá na Europa, viu? Contratada já está, Carla. E assim, a gente quer colocar à disposição esse Substack, que é uma ferramenta de e-mail. O que a gente vai fazer? Você vai clicar aí você vai pegar o QR Code, ou então depois também vou pedir para o Pitoli deixar o link. Já está no chat já, Carla. Já está no chat já. Chat também. Você vai clicar lá, vai aparecer uma página para você de website, onde você vai pôr um e-mail e se inscrever. Esse e-mail vai chegar para mim, a gente vai estar em contato via e-mail. Você pode baixar o aplicativo, né, desse Substack, ou receber tudo por e-mail. Você pode optar por esses dois caminhos. E aí, nesses e-mails, que eu devo ter comunicações diárias com você, você vai dizer depois para mim o que você quer receber. Que tipo de notícia você quer receber? Você quer uma coisa semanal para receber só o resumo da semana? Você quer receber todos os vídeos que a gente fizer? Eu vou ter lá no YouTube a Família Zambelli, né, que é o canal que eu já tinha. Estou mudando para a Família Zambelli. E lá eu vou colocar os principais vídeos que a gente vai fazer na Europa. Você vai saber de tudo que eu estou fazendo e vai saber um resumo do que está acontecendo no Brasil. Então, não fique sem suas redes sociais, não fique sem informação. Eles querem nos calar para poder te deixar surdo, para poder fazer com que não chegue essa notícia em você. Porque o povo se libertou. Depois, o Bolsonaro fez uma coisa maravilhosa. Ele libertou o povo para poder ouvir o que a gente precisa ouvir, sem censura, com liberdade de expressão, e eles querem agora matar essa liberdade de expressão, mas principalmente para não chegar em você, que hoje está antenado nas notícias, e que se parar de receber notícias, você vai viver a sua vida, pagar seus impostos, que é isso que a direita faz, os conservadores fazem. A gente está ali para pagar impostos,
e para poder viver o nosso dia a dia como cidadãos de bem. Mas quem faz o mal não para. Exato. O mal ele não vai se estagnar. Ele vai trabalhar mais ainda se nós estivermos calados. Então, eu convido vocês para poder, que em tempos de censura a gente precisa, com certeza, ter mais contato com vocês, ser uma voz mais firme. Carla, já estão todos os portais. Em entrevista à Rádio Bolsonarista, Carla Zambelli, é assim que está sendo tratado. Como é gostoso. Eu vou dar essa fala aqui agora, né? Porque os meios de comunicação, Carla, que são pagos com dinheiro público para contar narrativas, para inventar história, acompanhando a sua entrevista aqui através da Auriverde. Deve doer nessas pessoas que são pagas com dinheiro público para mentir para a população. Missão cumprida. Carla, o dia que você quiser, volte, a casa é tua. Obrigada, Pitoli. Agora eu estou em casa. Quando eu vejo vocês, me sinto de novo no Brasil. Estou vendo essa bandeira tremular atrás de você, Pitoli. Me dá esperança de que dias melhores virão. Podem contar comigo, mais firme, mais forte e fazendo brilhar, principalmente uma fé de Deus que nunca, nunca vai cair. A fé que eu tenho em Deus, ela me trouxe um entendimento muito maior. Deus, às vezes, permitiu tudo isso acontecer comigo para que eu pudesse vir para cá e ser uma luz nessa escuridão. E eu quero ser isso para vocês. Eu quero ser a voz que ecoa aqui na Europa para que a gente possa voltar a ter liberdade no nosso país. Contem comigo. Deus nos abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês. Pitoli. Posso te pedir uma coisa? Pode. Não, a senhora está fazendo. Ia pedir um sorriso. Pronto, tá aqui. Beijão para você, Carla. Beijo, amo vocês. Fica com Deus. Amém, Deus. Amém, tchau. Ah, que coisa boa. Que bom. Essa é a Carla. Que bom. Olha, na sequência tem Magno Malta, o senador Magno Malta já está chegando, a gente vai emendar uma conversa na outra aqui, agradecendo a Rede Globo, o Globo, G1, CNN, quem mais, João? Metrópolis, a turma assistindo a gente aí. Obrigado. Vocês vivem com dinheiro nosso, não se esqueçam disso. Portais, né? De todos os estados, inclusive de rádios menores. Então, Boa, Pingo. É por isso que eles querem censurar. Claro. É por isso o julgamento de amanhã, porque eles queriam dar a notícia da Carla num lugar onde ela não tivesse a liberdade de falar. Fugitiva. TV Flórida, USA.